Bom dia, hoje são 7 de novembro de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. O terceiro vídeo da série é Jesus e a perda de fiéis. Terceiro vídeo. Estou mostrando aqui, de forma clara, com apoio óbvio na própria Bíblia cristã, no Novo Testamento, que naquela época, há 2000 anos, no mundo de ignorância e analfabetismo, Jesus perdia ali muitos fiéis. Muitas pessoas, ao ouvirem o discurso de Jesus, a doutrina pregada por Jesus, muitas pessoas fugiam dele, abandonavam Jesus. Vou aqui mostrar mais um exemplo. Para que uma pessoa entenda o Novo Testamento, entenda o cristianismo, o judaísmo, é preciso que a pessoa conheça profundamente os costumes daquela época. É preciso que a pessoa conheça os costumes do povo hebreu, Velho Testamento, e do povo judeu, Novo Testamento. Jesus era um camponês, analfabeto, judeu. Então é preciso, para que se entenda Jesus dos evangelhos, e não Jesus histórico, porque aí é nada, para que se entenda o Jesus dos evangelhos, é preciso conhecer a cultura da época em que Jesus viveu. Entendeu? É bem simples. Pois bem, vamos dar aqui um exemplo, mais um exemplo, de que naquela época, inúmeros fiéis que acompanhavam Jesus deixaram de acompanhá-lo por causa das doutrinas pregadas por Jesus. Vamos aqui a um exemplo. Primeira coisa, o que é uma pessoa canibal? O que é um canibal? Um canibal é um ser humano que come carne humana, não é isso? Canibal é aquele que come carne humana. Ainda hoje, no planeta Terra, em algumas tribos por aí, ainda existem canibais. Isso, ainda existem canibais. São seres humanos que comem carne humana. Muito bem. E o que é um animal hematófago? Animal hematófago é aquele que se alimenta de sangue, certo? Por exemplo, o morcego. O morcego se alimenta de sangue. Ele é um animal hematófago. Muitos insetos aí se alimentam de sangue, porque ali sobrevivem às custas de sangue. Muito bem. Então, os cristãos, naquela época, lá no Novo Testamento, há 2000 anos, na Palestina, os cristãos ali, muitos, abandonavam Jesus por causa do discurso dele, justamente que dava esse tom aí: comer carne humana e tomar sangue humano. Jesus pregava que uma pessoa, para se salvar, teria que comer a carne do Filho do Homem. O Filho do Homem, o próprio Jesus. E também a pessoa deveria beber o sangue do Filho do Homem, ou seja, o sangue do próprio Jesus. Jesus dizia esse absurdo aí enquanto estava vivo. E muitos fiéis, ao ouvirem essa loucura de Jesus, abandonavam o mestre, abandonavam o camponês judeu Jesus. E vamos mostrar isso aqui na própria Bíblia. Vamos lá. Coloquei o título: Jesus e a perda de fiéis. Vídeo 3. Eis aqui mais um exemplo na própria Bíblia cristã, no Novo Testamento, de que fiéis, já naquela época, abandonavam Jesus por causa de seus discursos irracionais e absurdos. Então vamos aqui ao Evangelho de João, capítulo 6, versículos 52 a 55, 59, 60, 66. Isto aqui ocorre no seguinte cenário: judeus, Jesus era um judeu,
Jesus estava aqui juntamente com outros judeus. E os judeus escutavam o que Jesus aqui dizia, não é? Judeus aqui escutando o que Jesus dizia. E isso aqui ocorreu em uma sinagoga lá em Cafarnaum. Veja aqui, sinagoga, um templo aqui dos judeus, porque Jesus era judeu. Nessa época aqui não havia igreja. Jesus não deixou igreja alguma. Isso aqui é sinagoga, é um templo dos judeus. Igreja surgiu depois da morte de Jesus. Muito bem. Então vamos aqui, vou ler na íntegra, depois explicarei aqui esses versículos, correto? Então vamos aqui. Os judeus estão aqui com outro judeu, Jesus, escutando aqui o discurso de Jesus. E os judeus ficaram apavorados aqui com esse discurso. Vamos lá. Disputavam, pois, veja aí, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Estas coisas, disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Viu aí? Mais uma prova de que na época de Jesus, muitos seguidores de Jesus o abandonaram por causa do ridículo das doutrinas pregadas por Jesus. E aqui é uma delas, em que Jesus diz aqui que ninguém será salvo se não comer a sua carne. Veja aí o canibalismo. E ninguém será salvo se não beber o sangue aqui de Jesus. Isso aí era visto naquela época como um discurso hediondo, uma coisa terrível. Aqui, Jesus pregando aqui o canibalismo, comer carne humana. E aqui, pregando a hematofagia, ou seja, alimentar-se de sangue aqui de outra pessoa. Isso aqui soava, na época, como uma coisa absurda. É por isso aqui que os judeus que estavam escutando Jesus acharam duro este discurso aqui de Jesus. Acharam um absurdo esse discurso aqui de Jesus. E os cristãos aqui, na época, Jesus e seus seguidores eram taxados aí também de fazerem propagandas a favor de canibalismo e de hematofagia. Pois bem, os próprios judeus que escutavam Jesus aqui acharam hediondo esse discurso dele. E à vista disso, em razão aqui desse discurso de Jesus, em que as pessoas deveriam comer sua carne e beber seu sangue, em virtude desse discurso de Jesus, muitos dos seus discípulos e pessoas que o acompanhavam ali, muitos o abandonaram Jesus e já não andavam mais com Jesus, em razão desse discurso aqui terrível de Jesus, até mesmo pela simbologia. E veja que até hoje a Igreja Católica Apostólica Romana repete isso aqui em suas missas, com a hóstia e ali, com a hóstia e o vinho. A hóstia representando o corpo de Jesus, sendo colocada ali a hóstia na boca do fiel católico.
e o sangue de Jesus é apresentado pelo vinho, em que o padre ali toma o vinho. Esse discurso aqui terrível de Jesus, que fez com que muitas pessoas o abandonassem naquela época, esse discurso aqui, ainda hoje, é visto aí como simbologia pela Igreja Católica Apostólica Romana. Veja o que é a crença religiosa. Veja o que ela é capaz de fazer com o ser humano. É terrível, mas é a verdade, que aí está. Pois bem, aí está mais uma prova de que, já naquela época, há 2000 anos, num mundo de profunda ignorância e analfabetismo, muitas pessoas deixavam aqui de acompanhar Jesus em razão de suas doutrinas irracionais e de suas doutrinas que beiravam aqui ao ridículo. Eis aí a verdade pura e nua que está no próprio Novo Testamento. Vamos encerrar aqui o vídeo com mais uma canção de Elvis Presley, cantando My Way. And now, in the sneers, so a face the fire can dream. My friend, I say it clear, it's take my case, you amuse me. I lips like the flu, I treble ditch, and I will more, much more than this. I did you my way. Regrets I have a few, but again to feel don't met you. I did what I had to do. Muito obrigado.